e conversar sobre livros bíblicos, tá? Livros bíblicos. Então, nós estamos no Novo Testamento, já falamos dos evangelhos, estamos nas cartas iniciais de Paulo, as primeiras cartas. E aí a gente fala sobre o primeiro Tessalonicenses, que é uma das primeiras cartas. Olha aqui, escritas as duas. Não, primeiro Tessalonicenses, né? As duas mesmo. Mas a primeira Tessalonicenses foi escrito no ano 51 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Foi escrita por Paulo aos Tessalonicenses, é uma carta doutrinária, né? Foi reconhecida como inspirada no ano 80 depois de Cristo, ou seja, 31 anos depois, já estava sendo confirmada como uma carta inspirada por Deus. A ideia era incentivar, motivar, estimular a igreja a enfrentar, né, a vida e a esperança da volta de Jesus e tirar dúvidas sobre a volta de Jesus Cristo. Esses são marcas da carta aos Tessalonicenses. Aí aqui tem, embora tenha escrito após a carta aos Gálatas, esta carta demonstra alguma infantilidade teológica, próprio para quem está iniciando seu ministério, também doutrinário. Tá bom? Então, Paulo, né, fez um avanço enorme quando escreveu aos Gálatas, é uma carta maravilhosa, muito completa. Aí depois, agora, ele desce um pouquinho, digamos que o nível teológico, e ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Tá? Segundo ponto, pode ser que tal infantilidade tenha a ver com a infantilidade dos Tessalonicenses. Então ele desceu ao nível dos Tessalonicenses para escrever aquela carta, os quais são chamados por Lucas em Atos, em relação aos bereanos, são chamados de menos nobres. Menos nobres. E a experiência lá em Atos é mostrando que os dois, tanto os Tessalonicenses quanto os bereanos, né, eles estavam ouvindo a pregação de Paulo, né, ouvindo o que Paulo tinha a dizer, mas o que é que acontecia? Os Tessalonicenses aceitavam, não questionavam. A gente faz muito isso. O pastor falou, a gente engole, aceita, entendeu? É por isso que há tanta coisa esquisita acontecendo. Os pastores perdem a cabeça, falam as tolices e o povo, né, não questiona, não vai para a Bíblia para questionar. Esses são os Tessalonicenses. Mas os bereanos não, ouviram Paulo, mas a Bíblia diz que eles iam consultar na Bíblia, no texto bíblico, aquilo que Paulo estava falando. Isso quer dizer maturidade, porque a autoridade espiritual não está no pregador, está na mensagem. Então, a mensagem tem que ser consultada para receber respaldo, tem que estar consultada na Bíblia, na palavra, na revelação. Entendeu? Então, é isso que ocorreu. É por isso que os bereanos, segundo Lucas, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Entendeu? Porque eles consultavam. Os tessalonicenses não. O pregador falou, está falado, acabou. Para mim é o importante. Entendeu? Então, é por isso, provavelmente, que Paulo também desceu o nível teológico, porque estava falando para um povo que aceitava qualquer coisa. Entendeu? É um povo acostumado a aceitar qualquer tolice que fosse dita. Então, ele não se preocupou em ter uma teologia mais adequada, mais correta. Terceiro ponto, provavelmente a mentalidade cultural e religiosa dos tessalonicenses não exigia tanto da teologia paulina. Então, Paulo já sabia com quem estava lidando, não se preocupava em ter bons, excelentes argumentos. Tá? Ele apenas falava e entendia que o povo ia aceitar tranquilamente.
4. A preocupação principal de Paulo, provavelmente tentando atender à ansiedade dos tessalonicenses, né? E muitos acreditam que foi assim. Paulo recebeu os recados e agora estava respondendo através daquela carta. Então, tentando atender à ansiedade dos tessalonicenses, é sobre a volta de Jesus. E ele está ainda muito apegado, Paulo e os tessalonicenses, muito apegado à cultura apocalíptica que a igreja, naquele tempo, né, tinha. Qual era a ideia? A ideia era que, veja só quais são as questões. A ideia era que os que eram salvos, eles morriam e iam para a sepultura e esperava a volta de Jesus. Então, essa era a ideia que todos tinham. E Paulo acreditava nisso. Né? O que é que Paulo diz então? Olha, irmãos, fiquem tranquilos, né? Porque eles perguntavam, Paulo, se os salvos estão morrendo, o que é que vai acontecer com eles? Se Jesus ainda não voltou? Aí Paulo explica, não, é o seguinte, quem morre, né, vai para a sepultura e fica lá aguardando Jesus. E Jesus, quando surgir nas nuvens, então primeiro ele vai ressuscitar os mortos. E depois os vivos, nós os vivos, seremos arrebatados. Né? Essa era uma cultura apocalíptica. Paulo muda isso. Quando chega a maturidade de Paulo, a maturidade teológica, né? Isso uns 9 anos depois, quando ele agora já está em Roma, preso, nas cartas aos Filipenses, na carta aos Filipenses, por exemplo, ele já coloca outro entendimento. Ele vai dizer, olha, irmãos, eu não sei se o meu desejo é morrer e estar com Cristo. Morrer e estar, não é ficar na sepultura esperando Jesus, é morrer e estar com Cristo. Quer dizer, há um avanço, ele se desliga da cultura apocalíptica e ele se apega agora a Jesus, porque foi o que Jesus disse para o ladrão da cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então foi o que Jesus, ele larga a cultura apocalíptica, ele larga aquela crença, não é, tão comum na igreja daquela época e ele se agarra ao ensino de Jesus, tá? E ele diz, olha, minha vontade, eu não sei se é de morrer e estar com Cristo ou de ainda permanecer vivo para ser bênção na convivência com vocês. Tá? Então, isso dá uma diferença enorme em relação ao que ele falou aos Tessalonicenses. Tá bom? Então, esses são aspectos da carta aos Tessalonicenses, escrita no ano 51. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o último momento do nosso culto. A gente, né, transmite um abraço e que o Senhor Deus abençoe você nesse dia. E 10h30, hoje, domingo, às 10h30 mais ou menos, a gente está com o nosso, né, com o nosso resumo do nosso culto e da nossa escola dominical aqui na família. Tá bom? Um abraço e até mais. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para a gente encerrar este momento. Até mais.